Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós estamos aqui anunciando a palavra, a verdade, que leva o homem ao arrependimento. Vejo que os irmãos já têm ouvido o irmão Vitor aqui, para trazer a mensagem para vocês. Eu quero deixar também uma mensagem, pelo Espírito Santo, porque nós não viemos fazer as nossas vontades, mas a vontade do Senhor, porque a vontade do Senhor permanece para sempre. Eu creio que cada um tem o seu pensamento, o seu entendimento da palavra. Alguns conhecem, outros não conhecem. Então eu quero ministrar esta mensagem para vocês, meus irmãos, homens e mulheres que têm ouvido para ouvir. Ouça o que o Espírito diz entre as igrejas. E essa mensagem que nós vamos entregar não é uma mensagem passageira, mas é uma mensagem eterna, meus irmãos. É uma mensagem que fala do teu corpo, da tua alma e do teu espírito. É uma alma que ela tem sede de Cristo. Jesus está voltando. E quando essa alma ela tem sede, às vezes ela quer preencher a nossa sede no mundo. Às vezes ela quer se preencher a nossa sede, nosso vazio, com as coisas dessa terra, com as bebidas, com as drogas, com as prostituições. Mas eu quero te dizer, meus irmãos, o único que pode tirar este vazio do teu coração, da tua vida, é Jesus Cristo Nazareno. Porque foi Ele que morreu por mim e por você naquela cruz do Calvário, sofrendo aquela cruz e ressuscitar depois de 3 dias, para mostrar que Ele é Deus e nunca deixará de ser Deus. É o Deus onipotente, onipresente, onisciente. É um Deus que em seus olhos contempla o bem e o mal. É o Deus que tem em tuas mãos toda a autoridade. Ele quer fazer coisas novas na vida de cada um, mas basta nós crer, basta nós abrir o coração, abrir a tua vida para Ele entrar. Louvado seja Deus. E eu queria deixar essa mensagem em Lucas capítulo 15, e no versículo, louvado seja Deus, no versículo 14. Como aqui nós temos ouvido um louvor sobre o filho pródigo, eu quero trazer para vocês também essa palavra sobre o filho pródigo. Louvado seja Deus. E a palavra diz assim: e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e comeu, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar os porcos, e desejava encher o estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caído em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levante-me-ei e irei ter com meu pai. Eu direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me com um dos teus trabalhadores. E levantou-se e foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de última compaixão, e correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. Louvado seja Deus. Louvado seja o Santo de Israel. Então esta palavra, meus irmãos, vós que já ouviram a palavra, que já conheceu o Evangelho, e vós que não conhecem ainda o verdadeiro Evangelho, eu quero te dizer, meus irmãos, que Jesus Cristo, quando Ele estava falando para os seus discípulos sobre o filho pródigo, é porque Ele sabia que muitos no caminho de Deus Altíssimo, no caminho de Cristo, seguindo a Cristo, acabaria alguns perecendo. Acabaria alguns olhando para o mundo e voltando aonde Deus os tirou. Ali aquela pessoa, o filho pródigo, esse jovem, onde Cristo anuncia para o seu discípulo, em dizer que o filho pródigo ele tinha de abundância na casa do pai, em dizer que ele tinha de tudo ali. Ele tinha comida, bebida, riqueza, ele tinha aquilo que o homem quer ter na terra. Mas ali, quando ele estava diante de um momento, ele olhasse para o mundo, somente um tempo ele olhou para o mundo.
E ele começou a desejar aquele mundo. Você sabe o que eu quero te dizer, meus irmãos? Que o mundo, ele vai fazer você desejar ele. O mundo, a prostituição, as coisas que a terra oferece, é para te levar ao desejo, para você querer ter. É da mesma forma quando o ser humano ele nasce na terra. A criança já quer brinquedo, a criança já quer brincar, a criança já quer conhecer o mundo. Assim somos aquelas pessoas que seguem a Cristo. Assim são as pessoas que quando está na casa de Deus tem tudo, não basta, quer mais. Então, quando o filho pródigo ele saiu da casa do pai, ele pegou a sua herança. Assim, meus irmãos, como muitos estão hoje, pega as coisas da casa do pai, as heranças, as coisas que Deus te deu, o dom, a graça, a sabedoria. Pega essas coisas para querer gastar no mundo, para querer ganhar o mundo. Aí Jesus ele disse: o que pode querer ganhar o mundo inteiro e perder a tua alma? Quando Jesus Cristo ele vem nessa terra, ele vem para mostrar a verdade para mim e para você. Ele vem para mostrar o verdadeiro amor que o homem deve ter. E sabe qual que é o amor? O amor não é somente abraçar, o amor não é somente tratar bem, dar as coisas. O amor de verdade é o que prega a verdade para você. O amor de verdade é aquele que ensina você. É igual o pai e a mãe. Quando o pai e a mãe falam: filho, não faz, porque isso vai te dar mal. Esse é o amor. O amor de um pai e de uma mãe, que fala assim: ei filho, não faça isso, não faça isso, porque vai te dar mal lá na frente. Mas nós, pela nossa soberba, a nossa soberba da vida, acaba fechando o coração para: não, eu sei que não vai ser, não vou cair, não vou fazer isso. Mas acaba endurecendo o coração para as coisas de Deus. E hoje nós estamos aqui, meus irmãos, para te dizer que Jesus Cristo, ele não fechou as mãos ainda para mim e para você. Ele não fechou os seus braços ainda. Porque quando o pai, o filho pródigo, ele estava ali com os braços abertos para receber o teu filho. Jesus Cristo, ele te chama, meu irmão, minha irmã, para viver com ele no céu, porque essa terra vai passar, é passageira. E Jesus ensinou a verdade e falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em João capítulo 14: acalmai vosso coração, porque na casa do meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu teria dito: e vos preparei lugar. E quando a gente fala deste lugar, meu irmão, não é um lugar que vai ter dor. Quando a gente fala deste lugar, é um lugar que não vai ter sofrência, vai ter de abundância. Aquilo que o ser humano busca, o amor, a paz, a alegria, só vai ter lá no céu, aqui não tem. Aqui você tem um momentinho, logo já passa, se estressa, porque o mundo é assim. O mundo ele vive assim, com as concupiscências da carne. Mas Jesus ele veio para mostrar para nós, meus irmãos, que ele tem uma melhor vida para nós, que ele tem o melhor caminho, ele tem a vontade dele. Ele falou para os seus discípulos: se vocês quiserem vir após mim, negue-se a si mesmo. Glória a Deus. Toma a tua cruz e siga. Negue-se a si mesmo. O que é negar a si mesmo? É tirar soberba do coração, é tirar a dureza e rasgar o teu coração para ele. Porque no começo vai ser doloroso, apertado, mas logo tu vai ver a glória de Deus. Por isso que ele disse para Natanael: Natanael, se você crê, tu verás a glória de Deus. Você sabe o que é a glória de Deus, meus irmãos? Ver a glória de Deus é ver o Espírito Santo mover em nossos corações. A glória de Deus é ver o Espírito Santo fazendo morada em nossa vida. A glória de Deus é ver que verdadeiramente o Senhor, ele tem vida para nós. É até a confirmação que o Senhor existe no inferno também. E quando o filho pródigo, ele estava ali, meus irmãos, no mundo, com seus bens, logo teve, sabe o que, meus irmãos? Logo chegou a seca, logo chegou o vazio, logo chegou a dureza. Mas uma coisa que ele aprendeu com o teu pai é que lá na casa do pai tem vida, lá na casa do pai tem morada, lá na casa do pai tem coisas boas, lá na casa do pai tem vida, lá na casa do pai tem com abundância.
E quando nós sabemos que a casa do Pai tem abundância, eu não falo a igreja, meus irmãos. Eu não falo de ir para a igreja. Eu falo estar na presença dele. Eu falo em aceitar as palavras no teu coração e viver ela. Essa é a casa de Deus. Essa é a morada que Deus quer fazer. Porque ele disse, esse templo aí, ó, logo se quebrará, sobrará pedra sobre pedra. Mas em 3 dias eu farei um templo. E nesse templo, em 3 dias eu farei. Os fariseus, como vai fazer um templo em 3 dias? A palavra vem dizer que ele estava se referindo ao nosso corpo. E o nosso corpo, ele tem um lugar para se morar. Porque ele nos chama de morada do Espírito Santo. Mas também Satanás, ele acaba morando dentro de nós, se nós não querer Jesus Cristo. Eu quero te dizer, meus irmãos, que Jesus Cristo, ele quer te levar ao arrependimento para ele morar dentro de você. Ele quer que você se arrependa dos teus pecados, das suas misérias, e ele quer morar dentro de você. Ele quer te levar para o céu, mas você tem que querer abrir o coração para Deus. Ele te ama sim, meus irmãos, mas ele não ama a prática do pecado. Ele te ama, ele morreu por mim, por você, mas não foi para liberar nossa vontade, mas foi para viver a vontade do Senhor do céu, o Deus eterno, o Deus altíssimo, o Senhor Jeová Jireh. O diabo, ele sempre oferece os manjares, assim que ele ofereceu os manjares para o filho pródigo. Satanás ofereceu manjares, por isso que ele desejou o mundo. Mas quando ele desejou o mundo, no começo foi bem, mas no final foi a morte. No começo foi alegria, mas no final foi vazio, foi fome. Fome da presença do Pai. Fome da presença do Pai. Fome da presença do Pai. É forte. Jesus Cristo, ele quer morar dentro de você. Não importa como você está, não importa o jeito que você vive, mas se você abrir o coração, ele faz morada, ele transforma, ele muda. Jesus disse que ele quer arrependimento. Por isso que ele vem falando, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependa de teus pecados. Sai da cachaça, sai da bebida, sai da mentira, do engano que o diabo coloca, e segue a verdade de Cristo. No começo é apertado sim, meus irmãos, é estreito sim, mas você pode ter certeza, no final tem vida. No final tem vida. No final tem alegria. Eu sinto alegria quando eu sinto a presença do Pai. Quando eu falo, Pai, vem trazer, vem aqui. Eu sinto alegria. Não preciso de cachaça, não preciso de bebida, não preciso de droga. Eu só quero meu papai. Ele vem com a presença dele, ele vem com a glória dele, ele vem transformando vida. Foi o que ele fez na minha vida. Quando eu vivia na cachaça, na bebida, no tráfico, na maconha, o diabo começou a oferecer manjares atrás do outro, melhores ainda. Um atrás melhores. Mas um dia essa palavra entrou na minha vida. E quando essa palavra entrou, eu falei, sai de mim, Satanás, porque hoje é morada do Espírito Santo. Aleluia. Eu renunciei às minhas vontades e dei lugar para Deus. E Deus fez diferença na vida do homem. Nessa alma onde roubava, se prostituía, usava droga, essa mão aqui, meus irmãos, começou a ser usada pela vontade dele. Essas mãos aqui começou a abençoar onde maldiçoava. Porque da mesma forma que eu traficava na minha vontade, eu levava o outro ao inferno. Mas quando a gente faz a vontade de Deus, a gente vai levar as pessoas para o céu. Glória a Deus! O melhor amor que já foi dado foi de Jesus Cristo. É gostoso, né, meus irmãos? O mundo é gostoso, porque eu vivi lá. A prostituição é gostoso, a mentira é legal, Eita, Jesus! a fornicação é legal, as drogas é legal, o tráfico é legal. Arrependa-se! É legal, mas ele leva para a morte. O provérbio vem dizer, os caminhos dos homens parecem ser bons, mas no final é a morte.
No final é a morte. E Jesus é a vida. Jesus é a vida. Não é Satanás, é Jesus. Foi Ele que morreu por mim, por você. Ele não morreu para a gente viver nossas vontades, Ele morreu para viver a vontade dele. Aleluia! Olha para você ver Zaqueu. Quando Jesus estava passando, diz a Bíblia que Zaqueu, ele subiu em cima de uma figueira. E quando ele subiu de uma figueira, foi para ver o Senhor. Foi para ver o que ele estava fazendo no meio da multidão. Você sabe o que Jesus fez? Jesus viu a fé dele. Hoje, meus irmãos, Jesus ele vê a tua fé. Hoje, meus irmãos, Jesus viu, ele contempla a tua fé. Assim como foi Zaqueu. Zaqueu subiu até a figueira para ver Deus, para ver o próprio Deus passando na terra, fazendo milagres e prodígios e maravilhas. E quando Zaqueu subiu naquela figueira brava, ele levou a voz: Zaqueu! Zaqueu! Desce depressa! Desce depressa, Zaqueu, porque hoje é morada na tua casa. Aleluia! Hoje é bem-vindo aí na tua casa. Você sabe por que falou Zaqueu desce depressa? Porque Deus já viu a fé dele. Não é mostrar que é subir na figueira. A maior fé foi porque ele desejava ver Deus. A maior fé ele desejava ver Cristo. Isso ele se arrependeu aquilo que ele fazia vidas e vidas, anos e anos. Ele se arrependeu e começou a buscar Cristo. E ele falou: achei a fé nessa casa. Ele quer achar fé na tua casa. Ele quer achar fé dentro de você. O mundo é passageiro. Desperta, meus irmãos e minhas irmãs. Desperta, homens e mulheres. Isaías 59, o Senhor vem dizer: eis que minhas mãos não estão encolhidas para que te salve, nem meus ouvidos agravados para que te ouve, mas o vosso pecado traz divisão entre mim e entre o vosso Deus. É o pecado. E por isso que Jesus veio, para perdoar os nossos pecados. Jesus Cristo ele veio para nos purificar as nossas vestes. Por isso que a necessidade é se arrepender. E se arrepender, irmão, pedir perdão para Deus, não é continuar aquilo que nós estamos fazendo, mas colocar nosso pé para frente e falar: agora eu vou mudar a partir de hoje. A partir de hoje eu vou sair dessa miséria. Agora eu vou seguir o Deus Altíssimo. Glória a Jesus. É assim, meus irmãos, se entregar verdadeiramente. Zaqueu se entregou verdadeiramente para Jesus. Zaqueu abriu o coração para Jesus. Filho pródigo, ele tirou o seu eu, o seu ego, o seu orgulho e seguiu verdadeiramente Jesus Cristo. Ele seguiu verdadeiramente o filho pródigo, o pai. Ele foi para a casa do pai. Ele não ficou com brincadeira. Ele seguiu de verdade. E eu quero te dizer, meus irmãos, que o mundo ele é enganoso. Jesus é a verdade. A presença do Pai é diferente da do mundo. A presença do Pai, ela não passa, o mundo passa. Em Lucas capítulo 21, versículo 33, que onde passar céus e terra, mas as minhas palavras não hão de passar. A palavra do Senhor veio dizer em Marcos capítulo 16, verso 15: e de pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê foi batizado será salvo, mas aquele que não crê já vai estar condenado, porque não quer o Senhor dos exércitos. O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus que abriu o mar, o Deus que andou sobre as águas, é esse Deus que eu te prego. É esse Deus que cada um de nós aqui estamos pregando. Glória a Jesus. É o Deus que tira o homem lá do lamaçal do pecado. É o Deus que tira o povo do deserto. É o Deus que conhece o sobrenatural da tua vida. É um Deus que tem obra para fazer. Aqueles que creem e acreditam. Acredita nessas palavras. Guarda no teu coração essas palavras, meus irmãos. Dá o teu coração para Deus, dá a tua vida para Deus, se entrega verdadeiramente como Davi, se entregou verdadeiramente para Deus, se entrega aí para Jesus, Ele te ouve.
Se entrega, abre o coração, fala com o Pai. Se arrependa, que Ele vai fazer morada aí. Guarda essas palavras no teu coração, meus irmãos. Credes em Deus, credes também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Crede no Evangelho, se arrependa, seja batizado, que será salvo. Amém? Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, uma boa tarde para todos. Que o Senhor venha contemplar, que o Senhor venha mudar as vidas de vocês. Que o Senhor venha fazer moradas diferentes dentro de vocês. Que esse é o Espírito Santo que mudou a minha vida, vem mudar cada um de vocês. Eu não sou santo, eu sou santificado por Cristo. Sou pecador também, mas eu sou pecador arrependido. Eu sou pecador arrependido. Seja assim também, o pecador arrependido que sai do pecado. Como meus irmãos aqui, que saíram do pecado. Aleluia! Seja vós também. Busca a palavra de Deus. Busca o Senhor quando se pode achar e invocá-lo enquanto está perto. Deixe os teus caminhos maus e os teus pensamentos e se converta a Deus, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar. Amém?